Bem, pessoal, estamos na aula 2 do software Edilin e agora veremos a tradução, uma vez que o software por padrão vem em espanhol. Veremos também a apresentação e a configuração da capa do livro. Eu digo do livro, pois trabalharemos com vários tipos de atividades e essas atividades estão distribuídas em páginas. Pois bem, para a tradução, vamos clicar aqui em espanhol, que vem por padrão, e selecionar o português Brasil, que ele já está totalmente traduzido. Agora clicamos em novo para abrir um novo livro de atividades multimídias. Aberto um novo livro dentro aqui do software, nós podemos dividir ele basicamente em 3 módulos. O primeiro seria a barra de menus, onde nós carregaremos novas páginas, onde nós temos as propriedades deste livro. O número 2, nós temos o menu de recursos, onde ficarão armazenados as imagens, os sons, animações, os textos que serão importados para dentro do nosso livro. E a parte 3, que seria as propriedades deste livro, como o nome do livro, o título do livro, os sons que nós queremos. Bem, então aqui na nossa barra de menus, nós usaremos mais aqui o propriedades agora e o páginas, que é para configurar. Depois nós vamos utilizar os outros botões aqui na hora de salvar e exportar esse livro para gerar a nossa atividade. Aqui na barra de recursos é onde nós carregaremos para dentro do nosso livro nossas imagens que serão utilizadas durante as atividades. Como por exemplo, aqui eu vou carregar uma imagem que eu utilizarei posteriormente. Então carreguei uma imagem aqui que eu utilizarei de fundo, carregarei uma outra imagem aqui que eu utilizarei mais adiante. Vou carregar aqui também uns sons que serão utilizados aqui na configuração. Aqui nós temos as imagens que foram carregadas. Aqui nós temos os sons que foram carregados, que serão utilizados posteriormente. Aqui na nossa aba de propriedades, nós temos aqui a pasta de recursos. Será onde que ele vai gravar o nosso livro. Então eu tenho um diretório pré-definido aqui. Então, o nome do livro será o nome que nós rotularemos o nosso livro, que vai identificar a nossa atividade. Então eu vou colocar aqui um nome aqui para nós começarmos a utilizar: atividade de profissões. Então aqui eu vou adicionar mais um arquivo, que seria um arquivo do logo, que ele vai apresentar na nossa capa. Então aqui nós temos o logo. Eu vou adicionar ele aqui no logotipo. Então já notem que ele já apareceu o logotipo aqui. Esse logotipo ele mostrará em cima aqui na nossa capa. A imagem de fundo, que ficará também no fundo da nossa capa, no fundo da nossa atividade. Aqui nós temos as cores. Então a cor de fundo da nossa atividade. Eu vou selecionar um amarelinho para ficar bem sucinto. A banda. Banda, eu habilitando a banda aqui, seria a banda que ficará em cima da nossa atividade. A barra seria a barra inferior, então fica aqui embaixo com algumas informações sobre a página, avanço de página, e o texto, que seria a cor do texto que ficará no título da nossa página. Então aqui o título, eu vou colocar o mesmo nome do livro, Atividade de Profissões, que seria o título do nosso livro. O subtítulo, ele ficará escrito aqui nessa banda preta. Então eu vou colocar aqui o meu nome para ficar minha autoria. O autor, posso colocar o mesmo nome aqui, que ele ficará
quando der os resultados dos exercícios do livro, ele ficará aqui. As letras serão as letras que eu usarei durante a atividade, como por exemplo, uma atividade de caça-palavras. Eu quero usar tais letras. Aí eu vou digitar as letras que eu quero utilizar aqui. Aqui no som seria o som que eu quero utilizar durante essa atividade. Eu vou deixar sem som nenhum aqui. E aqui na avaliação, toda atividade ela pode ter uma avaliação. Aqui nós temos quando a avaliação está correta e quando ela está incorreta. Se eu deixar por padrão aqui o branco, ele escreverá em espanhol, correcto. Então eu vou colocar aqui resposta certa. E quando estiver incorreto, resposta incorreta. E aqui eu tenho também o som que eu posso utilizar, como eu já importei um som aqui do certo e do erro, então eu colocarei aqui no som do certo. Eu posso puxar esse som aqui e quando a resposta estiver errada, eu vou puxar esse som aqui. Aqui no lado nós temos os skins, seria o visual que eu tenho da página. Pré-definido, o software já traz dois visuais. Então deixarei um padrão aqui. E nós temos aqui em cima também, que não foi passado ainda, 3 botões que podem ser habilitados ou não. O primeiro é de informações. Eu vou habilitar ele aqui, que ele vai mostrar posteriormente, quando for feita a atividade, quantos pontos ele fez na atividade. Então fica fácil a avaliação. O segundo é som. Se tem som na atividade, se você quer tocar o som durante a atividade ou não. E o terceiro é a tela. Se eu quero a tela normal ou uma tela full screen, que pegue somente a atividade, que seja expandida na tela toda. Então esse aqui é bem legal também deixar habilitado. Então essas são as configurações padrões da nossa atividade. E eu vou criar aqui a nossa atividade, que seria uma atividade de profissões. Eu vou criar uma página com uma atividade, só para exemplo. Depois nós vamos detalhar isso aqui também. Então vou criar uma atividade de palavras e de caça-palavras. Então farei uma atividade aqui. Vamos colocar aqui, cuida dos dentes. Quem cuida dos dentes é o dentista. Dirige o ônibus. Quem dirige o ônibus é o motorista. Então aqui nós podemos visualizar como que está ficando a nossa atividade. Já temos a nossa atividade pronta. Aqui, motorista. Aqui nós temos os botões que foram habilitados ali no livro, como informações. Aqui as informações de quantas tentativas, o resultado, quantos acertos, quantos erros. Aqui nós temos o botão de som, que foi habilitado lá na propriedade, na hora de gerar a propriedade do nosso livro. Então habilitar ou desabilitar o som. E ao lado nós temos o botão de maximizar a tela, deixar somente a atividade em tela cheia. O ESC volta à nossa atividade. Bem, atividade feita, então agora nós podemos salvar a nossa atividade. Então vamos salvar aqui tudo o que foi feito. Então aqui ele vai ficar o arquivo com a extensão lin. Então essa é a extensão do nosso livro. Então vamos pegar a pasta aqui do nosso livro e vamos salvar o nosso livro aqui. Salvamos. Então já está salva a nossa atividade. Para que ela possa ser publicada e trabalhada com os alunos, nós teremos que exportar essa atividade. Então vamos exportar ela.
Aqui a pasta aonde que terá a nossa atividade. Então, eu colocarei aqui na pasta livro. E vamos publicar. Ok? Atividade publicada. Então, vamos localizar a nossa atividade aqui. Aula 2, pasta livro. Então, aqui nós temos a nossa atividade, todos os arquivos da nossa atividade já publicada. Esse arquivo lin é o nosso arquivo do livro, que foi salvo. E aqui nós temos o nosso arquivo em HTML, que é o arquivo que nós iremos executar para trabalhar essa atividade. Então já estamos aqui publicado. Ok? Até a próxima aula.